Eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4. Disse a palavra do Senhor. Mas antes, desculpe, eu esqueci, nós vamos orar e pedir direção ao Senhor. Querido Senhor, querido Pai Celeste, Senhor, antes de começar e iniciar a falar acerca da sua palavra, nós convidamos o seu Espírito para me conduzir, a fim de ser o porta-voz e ser o homem que irá direcionar e trazer uma palavra rema para todos aqueles que desejam beber e procurar talvez uma resposta, talvez um ensino, uma revelação, uma luz, para que essa pessoa tome uma decisão. No final dessa palavra, eu creio, Senhor, que Tua palavra é viva e eficaz e tem poder para se transformar a vida e direcioná-la no lugar certo, para aqueles que verdadeiramente desejam ouvir a voz do Seu Espírito. E eu lhe agradeço, e lhe digo, Senhor, seja pois bem-vindo no meio de nós. Em nome de Jesus. É claro que todos concordam. Amém e amém. Muito bem. Atos 1, versículo 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, está se referindo com Jesus, né? Jesus se manifestou durante 40 dias. 40 dias após Jesus ressuscitar, ao terceiro dia, o túmulo da ressurreição teve que se abrir, aquela pedra, ela rolou, o anjo do Senhor abriu o túmulo e nosso Senhor ressuscitou. Mas ainda Jesus não tinha subido no céu. O seu corpo não tem sido glorificado ainda. Jesus estava com seus cravos, com os buracos dos cravos nas mãos e se revelou. Tanto, lembra, a Tomé, incrédulo Tomé, mas Tomé era um discípulo, o homem que Deus obviamente usou, mas durante tanto tempo ficou incrédulo e não acreditou na ressurreição de Jesus. Precisou que ele veja os buracos nas mãos de Jesus para que ele acreditasse. Mas Jesus se revelou muitas outras vezes para os discípulos durante 40 dias. Eu falei disso a semana passada, né? E a Bíblia diz que, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Jesus disse para seus discípulos: não saiam de Jerusalém, nem esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então Jesus, ele fala algo muito sério, muito importante. Ou seja, ele dá uma ordem, um comando para seus discípulos. E dizem: não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque existe uma promessa, e essa promessa é receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo pudesse fazer uma obra interna na vida dos discípulos, era necessário que o Espírito Santo caísse não apenas sobre eles, mas entrasse dentro do corpo e formasse na vida dos discípulos realmente os tornasse como filho de Deus vivo. Então, essa é a maior promessa que um cristão possa receber. É a promessa do Espírito Santo. Muitos, infelizmente, se vendem com tantas promessas, com tantos milagres, né? Eu não digo que milagre não seja importante, porque é necessário que o Senhor opera milagre, sim, é parte do reino de Deus. Mas aquilo que um homem, um cristão deve almejar, acima de tudo, é a maior promessa, é se tornar um filho de Deus. É ter
a presença de Deus dentro de si, é ter Jesus 24 horas do dia, é ter o Espírito Santo. Mas para que essa condição acontecesse, Jesus disse, ele disse, permanecem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Eu abordei a semana passada um tema muito importante. Por quê? Porque para estar e prevalecer em Jerusalém, nós precisamos estar em Jerusalém. O grande problema é que muitos querem receber o Espírito Santo, querem se beneficiar do reino de Deus e da sua justiça, sendo que eles estão em outra cidade. Eles não estão em Jerusalém. Alguns estão muito longe de Jerusalém. Estão na Babilônia. E, infelizmente, os líderes na Babilônia ensinam que a Babilônia é Jerusalém. Então, o primeiro trabalho é que o Espírito Santo quer fazer, usando minha vida, ele convencer, se você está num lugar longínquo, bem afastado da Jerusalém, que é o lugar físico onde se manifesta o reino de Deus, o lugar onde se prega a palavra de maneira genuína, o lugar onde existe uma liderança santa, líderes que realmente serão capacitados para invocar o Deus de Israel e assim levar vocês a ter experiências reais com Deus. O lance é convencer cada pessoa que está nos vendo do local aonde estão. Qual cidade vocês estão? Qual cidade vocês estão? Os líderes na Babilônia, na cidade da Babilônia, eles vão ensinar para você, se eles são cristãos, com ramificação cristã, eles vão ensinar para você que Babilônia é Jerusalém, mas é errado, engano. Outros moram em cidade mais perto de Jerusalém. Outros moram em Corazim. Outras moram em Betsaida. Outras moram na Galileia, mas não moram em Jerusalém. É perto. É muito perto. Se aproxima da verdade. Se aproxima do lugar aonde elas têm que estar e prevalecer para Deus se revelar. Mas ainda não é Jerusalém. Eu falei a semana passada, que eu falei sobre um lugar que afirma, uma cidade que afirma ser Jerusalém, mas não é Jerusalém. Eu falei sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica, que é uma grande e poderosa religião, no qual, inclusive, eu fazia parte. Eu era coroinha, eu servia na Igreja Católica toda a minha vida e minha infância. Eu cresci na Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Eu tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Porém, eu não conhecia Jesus. As verdades da Bíblia eram ocultas para mim. Inclusive, meus pais, que ensinavam nos catecheses, eles não tinham acesso à Bíblia, eles não conheciam a Bíblia. Porque assim, durante muitos e muitos anos, a Igreja Católica escondia a verdade, a Bíblia do povo, para, infelizmente, aprisionar um povo e endoctriná-la segundo a religiosidade e doutrinas impostas pelos papas, homens, para muitos deles, obviamente, corruptos, homens que usaram da ingenuidade de um povo para poder manipulá-lo até o dia de hoje. Eu abordei temas, quem não ouviu essa palavra, se existem pessoas católicas que estão nos vendo. Eu falei, queridos, não é para denegrir você, não é para ferir você, mas é para ferir o engano do sistema,
para ferir-se, porque é necessário que todo homem que quer conhecer Jesus se desfaça da sua religião para querer conhecer o reino de Deus e sua justiça. Queridos, na época de Jesus, Pedro, Tiago, João eram judeus que participavam e iam na sinagoga e tinham como seus líderes quem? Os fariseus da época. Mas o grande desafio dos discípulos de Jesus é entender que o sistema no qual eles participavam não condizia com a verdade. Então, nós devemos escolher ou entre nossa religião e nossas convicções pessoais ou o reino de Deus. E como nós vamos conhecer o reino de Deus? Se realmente você ama Jesus, você deve amar mais a verdade do que sua religião. Você deve amar mais Jesus, a verdade. Quem é a verdade? É a Bíblia, as Escrituras, do que qualquer instituição religiosa, espiritual, doutrinada por costumes e pensamentos humanos. Acima de qualquer homem, acima de qualquer papa, está um só. Jesus Cristo, a verdade, que nos deixou a palavra, e quem quer ouvir a palavra, pois esses realmente se tornarão livres em nome de Jesus. Então, o lance é entender que para prevalecer em Jerusalém, nós precisamos primeiro estar em Jerusalém. Saiba reconhecer sua Jerusalém. Saiba reconhecer sua Jerusalém. Se você sabe, por meio da palavra de Deus, que o lugar aonde você está, que a cobertura espiritual, que a liderança não corresponde, porque a Bíblia não condiz com as verdades, então, no dia do juízo, vocês serão cobrados por Deus, por sua conivência em aceitar o erro e prevalecer no sistema, você sabendo que o erro está. Por que você acha que a Bíblia disse: colocai à prova os apóstolos que se dizem ser apóstolos, mas não são? Nós devemos colocar à prova, nós devemos avaliar uma pessoa que se diz ser pastor, mas que seus frutos não manifestem aquilo que ele diz ser. Devemos ser cautelosos. Saiba escolher sua Jerusalém. Então eu falei sobre uma cidade bem longínqua, de ramificação cristã, que dizem ser o lugar onde Deus está, mas Deus não está. É a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Quem quer sair do sistema de Roma e assim descobrir a verdade, essas pessoas terão oportunidade, sim, de se salvar. Como muitos católicos, como eu no passado, eu fiz. E hoje eu estou inserido no reino dos céus. Continuamos. Hoje eu vou falar em cidades mais pertas, ou seja, cidades que se dizem ser Jerusalém, que esperam a promessa, mas Deus não está. Preparem-se, porque é muito provável que muitos vão ser confrontados, muitos podem não gostar, mas, como sempre falo, eu tinha meu tempo onde o Cris Duran agradava a todos, porque um dia
eu fui programado para alcançar muitos fãs e agradar todo mundo. Hoje, o Evangelho é diferente. Quando se trata de salvar pessoas, é necessário apresentar a verdade, para que uma vez a verdade apresentada, essas pessoas possam ter opção de escolher entre a vida e a morte. E eu vou estar falando sobre o sistema evangélico. O sistema evangélico. Nem todos as igrejas evangélicas estão perdidos, claro que não. Mas eu estou falando de um sistema hoje bem estruturado, que abrange tanto as mídias, como também a política, que faz com que esse sistema tenha sido corrompido, onde muitos dão péssimos testemunhos sobre aquilo que Cristo realmente é. Eu falei sobre a Igreja Católica, eu falei sobre relatos históricos, mas eu vou falar hoje sobre as heresias, os enganos de muitas igrejas evangélicas, que são arapucas, são armadilhas para muitas pessoas que não conhecem a verdade. Mas talvez a partir desse dia, essas pessoas que estão nos vendo poderão acordar e dizer: meu Deus, pintaram para mim que o lugar que eu estou era realmente a Jerusalém, o lugar onde a presença de Deus está. Mas, com as palavras que eu descobri hoje, realmente eu me dei conta que eu estava perto de Jerusalém, mas ainda não é Jerusalém. Talvez Corazim, talvez Betsaida. A igreja evangélica. Bom, é claro que nem todos aqueles que se dizem evangélicos são servos de Deus, são filhos de Deus. Há muitos filhos do diabo dentro da igreja evangélicos. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos apóstolos, há muitos falsos pastores, há muitos enganadores, há muitas heresias. Nós devemos entender que a noiva de Cristo, a igreja que realmente luta para a sua santidade, em agradar o Senhor, se separa e persiste em agradar o seu Senhor, se ela está dentro da igreja evangélica. Mas ela não é a igreja evangélica na sua integridade. Mas lembre-se, eu creio que nos tempos finais, o maior inimigo da noiva, o maior inimigo da noiva de Cristo será quem está dentro da sua própria casa. Será o sistema evangélico. Será a maior perseguição. E eu creio que será a própria igreja evangélica que se dobrará, que se venderá como já está se vendendo com a política, que está se vendendo com doutrinas que eu vou estar abordando agora, em nome de Jesus. Então, aquele que afirma ser convertido porque é evangélico engana a si mesmo. Porque a conversão é muito além de uma placa denominacional ou de você pertencer a uma ramificação religiosa ou de um sistema gospel, vamos falar assim. Eu diria que o sistema gospel de hoje é talvez, com certeza, a religião mais perto da verdade. Porque o sistema gospel, as religiões evangélicas dão oportunidade se as pessoas de terem uma Bíblia e poder ler as Escrituras, ler a verdade. Ou seja, dentro, como se fosse
Vamos imaginar o reino de Deus como uma boca de funil, né? Ela existe muitas ramificações, enganosa, e a verdade, na medida que a gente se aproxima da verdade, aonde são reveladas as verdades da Bíblia, pois vai se apertando, vai se apertando. Por isso que não existe várias interpretações da Bíblia. Existe uma só. A revelação interpretada pelo Espírito Santo. Se essa pessoa é realmente um homem ou uma mulher de Deus, que amam a Bíblia e as Escrituras e o Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças. Então, eu vou estar abordando as falsas lideranças que pregam falsos sermões. A falsa liderança que prega falsos sermões. Veja o que fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Pessoal, já estamos nesse tempo. Isso aí foi realmente aquilo que haveria de acontecer. Mas nós estamos vivendo isso. Quem hoje estão suportando as sã doutrinas? As sã doutrinas, a doutrina primitiva, aquilo que está na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos. Quem hoje está suportando isso? Agora está surgindo, parecem novos mentores que estão trazendo uma nova teologia para que essa geração contemporânea, moderna, venha se adaptar para satisfazer os desejos dos seus próprios corações. E assim que diz a palavra, o tempo em que não suportará a sã doutrina, ou seja, quando se prega a palavra na sua essência, as pessoas dizem assim, que isso aí já é antigo, isso aqui já minha avó falava, tal. Agora não, na minha igreja muito mais, é moderno, na minha igreja, entendeu? A gente fala diferente, a gente prega um evangelho, aí todo mundo se sente bem, entendeu? A gente brinca, inclusive nós falamos muitas brincadeiras, entendeu? Então, ou seja, há um molde, há uma adaptação para que as pessoas sejam mantidas do jeito que elas são. E se apresentar uma doutrina sã, verdadeira, as pessoas não conseguem mais suportar. E assim que está acontecendo, ele diz assim, segundo os seus próprios desejos, ou seja, eles não suportaram a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, se sentem mal. Não, é forte demais, é muito radical. Eu não quero viver com um fardo desse. Eu não quero viver. Gente, essa pessoa está falando acerca do pecado, condenando o pecado, levando as pessoas à santidade. Ou seja, eu devo perder isso, eu devo abandonar isso. Gente, eu não quero ouvir isso, eu quero ver sobre aquilo que Deus pode me dar. Eu prefiro, num lugar, me sinto melhor, fazer campanhas, aonde eu vou receber o meu milagre, entendeu? Não importa a condição que eu estou, não importa se realmente existe desordem dentro da minha casa, se eu estou na impureza, se eu estou prevalecendo no pecado. Não, o que conta realmente é os benefícios daquilo que eu preciso para ser feliz. Você já conhece esse tipo de pessoa? Se você é esse tipo de pessoa, convertem-se.
convertem-se a um Deus que quer lhe revelar a sua vontade. Os inícios. Vocês precisam primeiramente o conhecer para depois você se beneficiar das promessas que Deus tem para a sua vida. E essas pessoas, diz a palavra, elas juntarão consigo mestres para si mesmos, para satisfazer seus próprios desejos. As pessoas procuram líderes conforme aquilo que os seus desejos procuram. Há ali pessoas desempregadas, em vez de procurar Jesus dentro da igreja e as suas revelações, não, procura o emprego que Jesus pode dar. Em vez de apresentar Jesus Cristo, não, procura o milagre, a multiplicação dos pães, ou seja, os benefícios do reino. Isso é errado. Isso é errado. Agora, entende que o espírito do engano que um homem carrega dentro de si o levará a se encontrar com outro semelhante a ele. Para você entender melhor, a noiva, que é a igreja santa, verdadeira, honesta, que ama Jesus acima de qualquer coisa, que possui o espírito do noivo, ela atrairá a noiva. Por quê? Porque ambas se reconhecem sem se conhecer. Que coisa mais linda. Se a motivação inicial de você procurar Jesus é pura, não é baseado num relacionamento egoísta que só consiste a receber milagres, os bens materiais ou benefícios próprios, então o Espírito Santo o levará a se encontrar com Jesus, que é a fonte. Vocês lembram, eu cheguei a pregar uma palavra sobre Obadias. Sobre Obadias. Obadias, quem era Obadias? Era nos tempos dos reis. Inclusive, Obadias era um servo do rei Acabe, um rei corrupto, um rei mau, que tinha como esposa Jezabel, uma mulher maléfica, totalmente cheio de demônio. Obadias, naquele tempo, a Bíblia diz que não teve mais água em Israel. E aconteceu que o rei Acabe chama Obadias e diz: Obadias, vamos ter que procurar água em Israel. Vamos ter que procurar a fonte. Obadias era um homem que agradava a Deus. A Bíblia diz que ele escondeu 400 profetas de Deus numa caverna e os alimentou com pão. Era um homem que temia o Senhor, porém estava debaixo de um sistema de Acabe, um sistema corrompido. Era um remanescente da sua época. E ali, depois desse encontro com seu rei, Acabe, um rei corrupto, que ele diz: vamos procurar água. A Bíblia diz que Acabe, ele diz: bom, você vai de um lado e eu vou para o outro. E vamos procurar água. Obadias procurou e achou a fonte. Achou Elias, porque era através de Elias que tudo aquilo que era ligado no céu era ligado na terra. Tudo aquilo que era ligado na terra era ligado no céu. Era um profeta que tinha cortado as fontes das águas e não chovia mais sobre Israel. Então Obadias achou a fonte. Por quê? Por causa da essência do coração bom de Obadias. Porém, Acabe não achou a fonte, porque Acabe era um rei corrupto. E assim, todos aqueles que tiveram uma essência boa, verdadeira de querer, de querer procurar Jesus e abrir mão do sistema onde ele está e obedecer a Deus, esse será guiado pela verdade. Esse será orientado para encontrar Jesus e ouvirá a voz do Senhor. E Deus o levará a um líder, como Elias foi. A um líder que tem o Espírito de Deus vivo para ensinar
as pessoas. Eu vou estar falando justamente acerca disso. Você sabe que você terá o líder que você merece ter. E tudo dependerá da sua motivação com Deus. As pessoas possuem o líder que merece ter. Vocês escolhem o líder que você quer ter. E muitas das vezes, por você escolher um líder errado, porque o lugar aonde ele está, a Jerusalém que ele diz ser Jerusalém, é um lugar aonde parece, mas não é. Mas não é. Veja o que fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, veja bem, por causa da iniquidade do coração do homem, olha o que Deus fez com essas pessoas. Olha o que Deus fez com essas pessoas. Deus os enviou a operação do erro. Deus fez com que elas erram e creiam na mentira. Se vocês estão num lugar onde há mentira, há heresia, vocês devem avaliar a cidade no qual vocês estão. Talvez vocês estão no lugar certo. Que bom! Glória a Deus! Porque 7.000 não se prostraram diante do Deus Baal. Mas você precisa avaliar a terra, a cidade aonde vocês estão. O falso líder da igreja evangélica lhe dará aquilo que sua carne deseja ter. E muitos, mas muitos fazem isso hoje no Brasil e afora do Brasil. Para atrair multidões, o falso líder, o falso pastor, o falso apóstolo cria métodos. Como que, por exemplo? A falsa profecia. O Brasil é um país muito místico. As pessoas gostam muito de se mover no sobrenatural. Por quê? Porque de base é um país que leva uma cultura afro, onde a macumbaria, onde o espiritismo, onde as religiões cujo o próprio engano, Satanás, tem usado para manifestar um poder do engano. E quando muitas pessoas se convertem, eles querem viver o mesmo. Eles querem viver o sobrenatural, porém por parte de Deus. Mas eu não digo que isso possa acontecer, que nosso Deus não é um Deus de poder, de milagre, de sinais, de maravilha. Ele é, porém, os falsos profetas, eles induzem a multidão a ser enganado com a falsa profecia. Muitos sabem que para atrair multidões, muitos são pegos e atraídos pelo engano de um poder sobrenatural. Querem dos seus líderes unção e poder, mas não procurem a santidade. E essas pessoas, elas caçam profetas. Escuta isso. Elas caçam profetas para que eles os guiem conforme aquilo que eles sonham ter. Eles querem ouvir a profecia que lhe trazem benefício e não aquilo que lhe corrigem e lhe orientam para alcançar a vontade de Deus. Esses falsos profetas apresentam um evangelho incompleto, pregando a graça, sem pregar o juízo, pregando prosperidade financeira,
sem enfatizar as condições para receber as bênçãos financeiras. Pregando a fé cristã, mas não ensina o preço que uma pessoa deve pagar para ser justa. Outro ponto que eu quero abordar, do engano hoje do sistema evangélico, onde muitas igrejas evangélicas enganam a multidão e acerca sobre a pobreza. Ou seja, para muitas, ser pobre é uma maldição. Ser pobre é uma maldição. Como assim? A Bíblia aborda dois tipos de pobreza. A pobreza espiritual, se sentir pobre em si mesmo. Quando Jesus aborda e fala assim, bem-aventurados os que se sentem pobres em si mesmo, porque desse é o reino dos céus. Quando uma pessoa sente que realmente precisa de Deus, e uma pobreza espiritual de uma pessoa que precisa se preencher da verdade. Se essa pessoa se sente necessidade de conhecer mais a verdade, isso é uma bem-aventurança. Mas existe uma pobreza física, uma pobreza material. E muitos abordam que a pobreza material é uma maldição. Como assim? Como assim? A teologia da prosperidade, que na verdade ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente, mas isso é engano. Isso não é verdade. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 2, diz assim: Deus fez o rico e o pobre. Ou seja, Deus fez o rico e o pobre. Cada pessoa ocupa uma posição que é respeitável. Que seja na riqueza, que seja na pobreza. Paulo diz, na pobreza e na riqueza eu sei viver. Ou seja, quando Paulo estava na pobreza, estava maldito, era maldito. Que negócio é esse? Que negócio é esse, queridos? Mas hoje, em muitas igrejas contemporâneas, se ensina isso. Existe uma maldição porque, claro, eu não tiro o fato que Satanás, muitas das vezes, ele prende as pessoas nas finanças, o devorador, por causa da desobediência de uma pessoa, não saber dizimar, não colocar Deus à prova, sim, com seus dízimos e as ofertas. Isso é verdade, isso é um fato. Porém, isso não significa que por uma pessoa estar no centro da vontade de Deus, ela não pode ter um chamado, uma posição dentro da sociedade para alcançar certos tipos de pessoas na posição social que ela ocupa. Que negócio é esse dizer que um pobre é uma pessoa que não tem Deus? Ou amaldiçoado por causa da sua pobreza? Isso é um absurdo. Um absurdo. Se a riqueza foi um direito do crente, Deus não permitiria que pessoas ímpias fossem ricas. Concorda comigo? Porque muitas pessoas ímpias são riquíssimas. E aí, isso é o critério de ser rico? Aos olhos de Deus? Que vergonha, pessoal. Que vergonhas. E hoje que tem de campanhas de pessoas motivadas, inclusive, a fazer ofertas absurdas, com um propósito delas alcançar a concupiscência que os seus próprios líderes têm, motivados e orientados por mamon. Mas aqueles que servem tais líderes se tornam tal qual essas pessoas, porque eles estão no engano e são enganados por esses líderes porque merecem, porque o coração dessas pessoas não é nobre, não é verdadeiro. Então Deus oculta e segue essas pessoas e os induz ao erro por causa da essência errada dessas pessoas. A Bíblia diz
que Deus manda ajudar os pobres. Está no livro de Isaías 58, versículos 6 a 7. Em Deuteronômio 15, 11 diz assim: nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão. Ou seja, ajudará as pessoas, ajudará o pobre. Olha que fala no livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 1. Porque Deus não faz exceção das pessoas. Porque muitas pessoas dentro das igrejas faz acepção de pessoas. Recebe as pessoas pelo seu nível social que elas têm. Isso deve ser condenado. Isso é falsidade. Isso é avareza. Isso é interesse. Eu tenho passado por tantas igrejas assim. Que pessoas que recebiam Cris Duran pelos benefícios, porque era cantor internacional, então colocava num lugar VIP, fazia acessão de pessoas. Veja o que fala no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de você entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e entre também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido em roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas dizem ao pobre, você fique em pé ali, sente-se no chão, junto aos estrados aonde põe os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Da onde se viu isso, meus queridos? Hoje tem assentos VIPs nas igrejas, especiais, assentos especiais, para manter os ricos dizimistas, os colocam e os ungem apóstolos, os ungem pastores, líderes de células, para manter numa posição e num título a fim de não perdê-los. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Porque existem métodos para prender pessoas numa Jerusalém que não é Jerusalém. É momento de viver o Evangelho dos Atos dos Apóstolos. Vamos falar agora outro ponto sobre o sistema gospel, o sistema da música gospel. Estão preparados? O sistema da música gospel. A falsa liderança, ela sempre escolherá um cantor gospel pela sua capacidade de aglomerar multidões. Tenta discernir e identificar se os olhos de muitos as escamas dos olhos de muitos estão caindo hoje. A meta dessas pessoas não é mudar pessoas pelo poder de um louvor ou adoração que agrada o Pai. A meta não é pela vida e santidade e caráter. O alvo é encher igrejas para que todos se sentem bem. Ninguém pode ser confrontado no seu pecado. Não. Por quê? Porque o alvo é unir bode para que eles sejam acompanhados, amados e bem tratados. O falso líder jamais terá o discernimento acerca do engano. Você quer saber por quê? Porque ele é o engano. Porque ele é o engano.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar cantores que não têm vida com Deus, e mesmo que quisesse saber os frutos e testemunho da pessoa, a ausência de intimidade com Deus o levam a jamais ter o justo discernimento sobre os outros. Deus nunca vai fazer com que essas pessoas vejam a verdade sobre as pessoas que convidam. Por quê? Porque há engano na vida dessas pessoas. Outro ponto. Muitas igrejas evangélicas têm investido apenas em tijolos e não em vidas. Ambição. Construir império. Impérios. Igual uma viúva negra. Eu tenho uma palavra sobre isso. A viúva negra, ela faz o seguinte. Ela prepara a sua tela. Sua tela, né? Sua tela. Ela tem que construir o seu império. Ela chama seu cônjuge, a viúva negra, que é menor dela, porque ela é Jezabel. E quando ela se une com ele, aliás, com o macho, com a aranha macho, ela, depois de obter aquilo que ela quer, ela o mata. Ela o mata porque aquilo que ela quer é ambição, é seu império e é a sua geração. As motivações da liderança, de uma liderança ambiciosa que apenas quer construção e não vidas, não pessoas. Muitos têm metas de arrecadação de dízimos. Sabia disso? Muitos líderes têm metas de arrecadação de dízimos. Se não der a meta do mês, são transferidos por outro lugar. Que é isso? Ou seja, é o próprio Mamon, que o Deus do dinheiro, que está reinando. Que motivação é essa? Outros usam métodos empresariais para extrair do povo além do que a Bíblia pede. O dízimo é bíblico. E ofertas voluntárias também são bíblicas. Mas se estabelece ofertas para receber promessas e milagres. Isso, que vergonha, queridos. Que vergonha. Até onde um povo manipula a multidão para extrair e assaltar multidão. Mas muitas pessoas são enganadas. Um dia desse, um pastor que me convidou na igreja dele me diz assim: Pastor Cris, eu vou lhe falar. Hoje a igreja é como um shopping. Se você quer que ela funcione, tem que ser igual ao shopping. Ele tem que ter uma posição maravilhosa, tem que ter cadeiras maravilhosas, tem que ter ar-condicionado fantástico, tem que ter realmente conforto, tem que ter luxo, porque se não tiver isso, as pessoas não ficam. Assim como um shopping, as pessoas escolhem o seu shopping, as pessoas, multidão, escolhem sua igreja por critérios visuais. Pois eu vos falo, mais uma geração evangélica enganada. Eu não digo que ter ar-condicionado, eu estou numa peça onde tem ar-condicionado, estou no Rio de Janeiro e muito quente, esse quadro, esse lugar é bonito, é uma sala simples, mas eu não tenho problema, não é errado construir uma igreja grande, queridos. Mas é errado você escolher a sua liderança, escolher o lugar por causa da concupiscência dos seus olhos, assim como Ló escolheu Sodoma e Gomorra, porque lhe atraiu a região e o luxo da sua época, da cidade que o atraiu. Mas era uma cidade que Deus reprovava. E infelizmente,
É a realidade, é verdade. Muitos escolhem a igreja pelo conforto de congregar num lugar onde muitas pessoas do seu nível social estará conversando e assim compartilhando uma comunhão que não é de Deus, mas uma comunhão como num café, como num restaurante, apenas, e não passa disso. Cuidado, devemos saber escolher a nossa Jerusalém. Quais são os critérios que você escolhe para escolher seu teto ministerial e se abrigar? Como você justifica a sua necessidade de congregar? Como? Qual é a sua concepção de unidade cristã? E para você, a igreja é pedra? É isso a igreja de você? Quando você fala da sua igreja, é isso que você se enorgulha tanto? A minha igreja prospera, porque é grande, porque ela está proliferando de muitos núcleos em várias cidades. Isso é a referência de prosperidade para a sua vida? Da sua liderança? Que possam se gabar do quanto o ministério cresce por causa disso? Não. Não. Vocês não têm noção do quantas pessoas estão entrando na OSE e que nós estamos convidando a sair, porque essas pessoas não querem seguir Jesus. Essas pessoas querem ouvir a palavra, mas não querem ter compromisso com a verdade. Nós devemos saber avaliar a Jerusalém quando Deus nos dá a oportunidade de encontrá-la. O congregar e a comunhão entre os irmãos é encontro social onde todos se encontram para muitos na cantina da igreja após uma palavra rasa. Meus queridos, saibam escolher. E eu quero terminar falando sobre o sistema da igreja evangélica. A noiva está dentro dela. E agora eu quero falar para os remanescentes. Espero que seja você. Há muitas pessoas sérias dentro do sistema. São pessoas que lutam dia após dia e que conhecem o noivo. Reconhecem a voz do noivo. E a famosa noiva de Cristo. Como podemos compará-la? Eu compararia ela hoje a uma rosa no meio dos espinheiros. O seu redor fere, machuca e é terra infrutífera. Mas o seu instinto de sobrevivência faz com que essa rosa encontrasse um lugar de refúgio na sua intimidade com Deus. E esse lugar é a sua salvação. Gotas de água caem apenas onde ela está por causa da sua sinceridade, por causa da sua motivação, a sua pureza e sua perseverança. As misericórdias de Deus o alcançam por causa da sua sinceridade. Essa rosa é tão simples que não ocupa uma posição importante no meio dos espinheiros. Mas ainda bem, porque se for assim, se tornaria igual a eles. Para muitos, ela é vista como radical. Para muitos, é vista como exagerada na sua entrega por Deus. Ela está no local onde congrega muito, mas não está. Ela está, mas não está. Você está se vendo? Está porque
ela é presente fisicamente no meio de pessoas religiosas, mas não está porque o clamor que só Deus vê a torna solitária e excluída da visão da sua igreja local. Para crescer, o sistema lhe impõe métodos humanos para, segundo eles, salvar o mundo todo. Mas se entristece quando vê a casa dos seus líderes sem Deus, na medida que os frutos da sua liderança se revelam. Por viver cercado de espinheiros, ela se sente pressionada ou desconfortável frente a certas condições que a visão da sua igreja local pede para ela obedecer. Obrigado em obedecer ao seu Senhor, respondendo apenas às ordens do Espírito Santo e da Palavra de Deus, ela está numa guerra interna. Às vezes se vê rebelde e fora da visão. Certamente, deve ser a maior arma de acusação que Satanás usa contra ela. A culpabilidade de não ser como os outros. A culpabilidade de não aderir completamente à visão dos seus líderes a faz sentir em rebelião e desonra. Mas ela ama Jesus. Por pertencer a Jesus, por pertencer a Cristo, ela sabe que outros escolhidos como elas estão espalhados por aí. E ela sabe que mais 7.000 não se prostraram diante do Deus Baal. Assim como um astrônomo procura as estrelas do céu, ela procura os santos que possuem o espírito do noivo. O mesmo espírito que ela. Quando ela os vê, a glória dessas estrelas se diferencia claramente das outras. E ali ela vê que não está sozinha. Sua alma exulta por reconhecer o espírito do noivo nos outros. E brota uma esperança dentro dela. E ela sabe muito bem que um dia todas essas estrelas resplandecentes serão recolhidas pelo dono do universo e se agruparão num só lugar para a glória do dono, para a glória do noivo. Mas até chegar esse dia, essa rosa sobrevive aonde ela está. Você é essa rosa que está no meio dos espinheiros. Se essa palavra falou com você, pois eu quero orar por sua vida. Meu Pai, talvez essa pessoa está envolvida num lugar, num sistema evangélico que prega o cristianismo, afirma obedecer às condições da palavra, mas as atitudes e frutos não condizem com aquilo que, quando essa pessoa abre a Bíblia, reconhece que há engano e mentira. Talvez essa pessoa, meu Deus, está se vendo como essa rosa no meio dos espinheiros, se sentindo sozinha, se sentindo à parte, sem direção, e reconhecendo que o lugar aonde está é uma Jerusalém maquiada,
parece tanto Jerusalém, mas quando observa os seus habitantes, não condiz com a Jerusalém que a palavra de Deus ensina. Pois assim, tu, Senhor, tu diz, prevalecem em Jerusalém, porque é ali que o Espírito Santo cairá sobre todos aqueles que são e te pertencem, Senhor. Essas pessoas precisarão ter coragem, se reconhecem que o lugar aonde estão, que o teto no qual estão recebendo de palavras, de propósitos, se não condiz com a tua palavra, Senhor, essas pessoas vão ter que escolher o sistema religioso evangélico, o sistema religioso católico, ou a verdade, ou Jesus. Muitos abandonaram a verdade por querer obedecer a falsos líderes e se submeter em troca de pressão ou por medo de ser amaldiçoado. Se você sai de um sistema corrupto, você não será amaldiçoado. Você será visto por parte de Deus como um homem, uma mulher que decide apenas querer procurar as verdades bíblicas e obedecer a Deus. E assim Deus, se Ele vê em você um Obadia, Ele vos guiará até Elias.